Muito bem, meu amigo, minha amiga. Concluindo o estudo das 7 igrejas, eu gostaria de fazer uma comparação com você sobre o pecado e a graça. Na primeira igreja, nós percebemos que o pecado privou-nos da árvore da vida. Em Gênesis 3, 22 e 23, nos é informado de que um anjo com espada flamejante impedia o acesso à árvore da vida e Adão e Eva, além de deixar o jardim, ainda tiveram que ser privados da árvore da vida. Mas na primeira igreja, em Apocalipse 2,7, nós descobrimos que a graça de Cristo nos devolve a árvore da vida. Que maravilha! Depois, com o estudo da segunda igreja, nós descobrimos que o pecado nos colocou sob a sentença de morte. Ou seja, você e eu morremos porque houve a transgressão da lei de Deus lá no começo. Adão e Eva pecaram e trouxeram essa maldição da lei sobre nós, que é justamente o resultado da morte. Mas não essa morte natural que nós temos, ela é apenas um período de descanso. A Bíblia, quando fala de morte mesmo, ela está falando de morte eterna, para nunca mais viver. Então o pecado nos colocou sob essa sentença de morte eterna. No entanto, ao estudarmos a segunda igreja, descobrimos em Apocalipse 2,11 que a graça nos devolveu a vitória sobre a segunda morte. Dá-nos a vitória sobre a segunda morte. Então a segunda morte é destinada àqueles que não herdarão a vida eterna, que não foram alcançados pela graça de Cristo, embora a graça seja superabundante e ela possa perdoar qualquer tipo de pecado, mas algumas pessoas, infelizmente, não herdarão a vida eterna. Então, o pecado nos dá a sentença de morte eterna, mas em Cristo Jesus, conforme Apocalipse 2,11, nós temos vitória sobre a segunda morte. E é isso que nós precisamos vencer. E em Jesus nós já conquistamos tudo isso, porque lá no Calvário ele pagou o preço da morte eterna, mas ressuscitou da morte eterna para nós vivermos eternamente com ele. E nos deu então a vitória sobre a segunda morte. Outra coisa, descobrimos na terceira igreja que o pecado força-nos a ganhar o nosso pão, nos dá sofrimento, nos dá dificuldade. Até mesmo para buscar o pão que vem do céu, nós precisamos dedicar tempo, nos esforçarmos para isso. Porém, a mensagem da terceira igreja, em Apocalipse 2,17, é que Deus nos provê o maná escondido. Sabe, eu faço aqui uma colocação da seguinte maneira. Durante séculos, a Bíblia foi perseguida, foi o livro mais amado, mas também o mais odiado. Durante muito tempo, ela esteve como um maná escondido. Por 1260 anos, ali na Idade Média, a igreja foi escondida da presença do povo. E agora Deus nos devolve o maná todos os dias. Só que nós precisamos todos os dias ir procurar o maná que está na palavra de Deus. Mas na vida eterna voltaremos a nos alimentar de um alimento saudável e que nos propiciará vida eterna. Comer da árvore da vida, vencer a segunda morte, comer do maná escondido. O que mais? Segundo o estudo que nós fizemos, o pecado roubou o nosso domínio. Foi a quarta igreja, Gênesis 3:24. A igreja foi dominada por pessoas que não tinham amor no seu coração, se tornaram perseguidores, violentos, criaram tribunais de inquisição, tanta coisa para oprimir o verdadeiro povo de Deus que era massacrado. No entanto, na mensagem que lemos na quarta igreja, Deus promete nos dar poder sobre as nações, nos devolver o domínio, nos devolver o controle sobre a situação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem
e disse: você vai dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre todos os animais. A natureza vai estar sob seu domínio, não para maltratá-la, não para destruí-la, mas para cuidar dela. No entanto, você não encontra na Bíblia, no comecinho da história, dizendo assim: e o homem dominará sobre outro homem. Não existe isso. Mas no decorrer dos séculos, com o pecado aumentando, avultando cada vez mais, os homens começaram a ter domínio sobre as nações e a oprimi-las cada vez mais. No entanto, Jesus promete aqui na quarta igreja nos devolver o domínio sobre a situação e assim por diante. Na quinta igreja, nós descobrimos que lá em Gênesis 3, verso 7, o homem, ao cometer o pecado, descobriu que estava nu. No entanto, agora na quinta igreja, Jesus nos promete vestir-nos com vestiduras brancas. Apocalipse 3, verso 5. Olha só, devolver a inocência, devolver o respeito, a simplicidade, o amor que Adão e Eva tiveram. Deus os criou. E a Bíblia não diz que ele fez no momento em que os criou uma bermuda, um casaco, uma calça, um terno, uma gravata e pôs no homem. Apenas o criou do pó da terra. Mas eles eram revestidos de uma glória especial que os impedia de ter vergonha um do outro, homem e mulher. E agora Jesus promete nos devolver aquelas vestes que Adão e Eva perderam no princípio. Vestiduras brancas. Diferença é que essas vestiduras aqui de Apocalipse 3:5 foram lavadas no sangue do Cordeiro. E sangue deixa a roupa manchada de vermelho, não é mesmo? No entanto, as vestes são brancas, porque o sangue de Cristo é tão poderoso que ele purifica de todo o pecado. Na sexta igreja, descobrimos que fomos expulsos da presença de Deus, conforme Gênesis 3:23. E agora, Deus nos reaproxima do seu santuário e nos faz coluna do santuário de Deus. E na última igreja, descobrimos que voltamos ao pó da terra, conforme Gênesis 3:19, e agora em Apocalipse 3:21, nos é prometido que Jesus vai nos colocar junto ao trono de Deus. Nos sentaremos em tronos lá no céu. Sabe, meu amigo, minha amiga, estudando o percurso destas 7 igrejas, ou da igreja nos 7 períodos da história, a gente descobre o grande amor de um Deus que nos ama, que nos protege, que nos livra, que nos conforta, que nos adverte, que nos repreende, que diz até que está a ponto de vomitar-nos da sua boca. Eu morri por você, então deixe de ser morno. Se você for frio, vai procurar um local para se aquecer. E se você for quente, vai querer continuar sendo cada vez mais poderoso em obras e em atitudes. Que a graça de Cristo, nos devolvendo tudo isso, possa também nos devolver a alegria de viver neste mundo e nos prepararmos para a breve volta de Cristo. Até o nosso próximo encontro, quando estudaremos sobre o trono de Deus e o livro selado. Vem comigo, aqui no YouTube. Eu sou Hildo Lucas e compartilho gratuitamente e voluntariamente para você aquilo que aprendi da Palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro.